Retatrutida e SLU-PP332. Provavelmente você já está cansado de ouvir falar sobre retatrutida, eu falo direto aqui no canal, e provavelmente você também já escutou sobre o SLU-PP332. E aí o que você fez? Você foi lá e consumiu diversos vídeos aqui no YouTube, posts no Instagram, todo mundo falando, sobre esses dois compostos de uma maneira isolada. Como esses dois carinhas, eles são altamente eficientes para mudar o seu físico, para mudar o seu metabolismo, o que cada um faz. Só que você ficou com essas informações soltas, pairando ali na sua mente, e ninguém até hoje aqui no YouTube veio e te mostrou como estruturar um protocolo que combine esses dois carinhas, de uma maneira assertiva. Algo que realmente vai mudar o seu cenário metabólico, e consequentemente o seu físico. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo não se trata de relato de caso, de protocolo de Bodybuilder Pro, nada disso. A gente vai fazer o que eu sempre faço, explicar o mecanismo real, e quando você entender como esses dois compostos eles operam no seu organismo, vai ficar claro como a nuvem que a gente não está falando de protocolos diferentes, mas de algo que converge entre si, tranquilo? Então fica ligado, já pega seu whey, já pega sua água, seu H2O, seu café, porque a gente vai destrinchar cada um deles, tá? De maneira sequencial, vamos começar do começo. Vamos por partes, como já dizia o Jack Stripador, vamos começar com a retatrutida. Você já está cansado de saber, se trata de um agonismo triplo, um composto que ativa 3 sistemas de receptores, tudo ao mesmo tempo. GIP, GLP-1 e o terceiro agonista, o receptor diglucagon. A maioria das incretinas que a gente tem até hoje vendendo no mercado, geralmente ativam 1 ou 2 receptores. Pensando lá no Ozempic, um análogo simples, pensa no Ozempic como se fosse um chaveiro que tem apenas uma chave, então ele consegue abrir apenas uma porta. Já o Mounjaro, a gente tem um chaveiro com 2 chaves, beleza? Então ele consegue abrir 2 portas. Na retatrutida, a gente tem um chaveiro boladão que carrega ali no molho de chave 3 chaves, então ele abre 3 portas, tudo ao mesmo tempo. São sistemas diferentes, porém, operando, todas essas 3 chaves, todas essas portas que a retatrutida abre, elas operam de maneira coordenada. E é justamente essa coordenação que coloca a retatrutida em uma prateleira acima de todas essas outras incretinas que você já viu até hoje, tranquilo? Partindo para o mecanismo central, a gente tem o GLP-1, que é a primeira porta que é aberta pela reta, que desencadeia toda aquela secreção de insulina lá nas células betas do seu pâncreas. E para que tudo isso aconteça, precisa de ter glicose circulando. Então, a insulina ela só é liberada quando tem glicose na sua corrente sanguínea. E esse sistema ele não acontece sozinho, ele não age do nada. Ele precisa de ter glicose circulando para ele começar a agir. Já o GIP, ele entra em paralelo, junto ao GLP-1. O que o GIP faz? Ele potencializa toda essa resposta insulínica e ele também age diretamente lá nos seus adipócitos, tá? Nas suas reservas de gordura. Então, ele faz com que as suas células de gordura elas se tornem mais sensíveis ao hormônio de insulina, beleza? E a gente chega agora na terceira chave, na terceira porta que está sendo aberta, o glucagon. A maioria das pessoas aprende lá na aula de biologia do ensino médio que o glucagon ele é o hormônio que é oposto à insulina, tranquilo? Então o que ele faz? Ele libera glicose quando não tem insulina trabalhando no seu organismo. Esse conceito ele não está errado, porém ele está incompleto. E é justamente entendendo esse ponto que vai levar a gente a um entendimento maior ao longo desse vídeo. Quando a retatrutida ela ativa os receptores de glucagon, ela começa a aumentar o seu gasto energético, tá? É enviado um sinal direto para o seu fígado e o fígado ele é obrigado a oxidar gordura de maneira preferencial. Não é uma opção, o seu fígado ele é obrigado a liberar ácido graxo e você otimizar a queima de gordura. Isso é justamente a ordem metabólica das coisas, tranquilo? Junto de tudo isso, o que a gente tem? A supressão do apetite que acontece via pulso do GLP-1, que é aquele hormônio que sinaliza lá para o seu hipotálamo dizendo que você não precisa mais comer feito um desesperado, comendo que nem uma capivara maluca tacando a geladeira no final da noite. Mas o que o glucagon faz, pensando a nível celular, é o que vai conectar esses dois compostos, tá? Retatrutida e SLU-PP332. Então me acompanhe, fica calmo que a gente já vai chegar lá, beleza? O glucagon, ele ativa a MPK. A MPK, eu já falei em vários outros vídeos, é o sensor mestre de energia celular. É o mesmo sensor que você ativa quando você está treinando, quando você faz uma caminhada, o seu cardio, sua corrida. Então quando o corpo ele detecta que o combustível, que a energia, ela está baixa, ele ativa a via MPK. E quando essa via ela é ativada, ela começa a disparar PGC-1-alfa, que eu também já falei em vários outros vídeos. PGC-1-alfa, caso você tenha caído aqui de paraquedas, é um coativador transcricional que é responsável pela biogênese mitocondrial, produção de mitocôndrias. É justamente essa proteína que começa a acionar
todo o seu programa genético relacionado à construção de novas mitocôndrias em todas as suas células. Então, guarda esse nome que é importante. Lá no final do vídeo, você vai entender por que esses dois carinhas, esses dois compostos, eles se conectam. E muito disso está relacionado ao PGC1-alfa, tá? Então, guarda esse nome, PGC1-alfa. Ele é o ponto central de encontro, ele é como se fosse a base aonde esses dois soldados, retatrutida e SLU-PP332, eles se encontram, tranquilo? Os estudos de fase 2 de 2022 mostraram que esse triplo agonismo ele produziu perda de peso muito superior a todas as outras incretinas que a gente tem no mercado. Os pacientes que utilizaram a retatrutida 4 mg, uma dose totalmente tolerável, perderam 17,5% do seu peso corporal total em 24 semanas. 6 meses, 17,5% do peso perdido. E 78% de todo esse peso era gordura. Não era massa muscular, era gordura. Ao contrário do Mounjaro que você usa. Não vem discutir comigo, isso é fisiologia. Outro estudo de 2023, agora analisando o fluxo metabólico, demonstrou claramente que a retatrutida ela aumentou a produção de ATP em 34% lá nos seus tecidos adiposos. 28% no tecido hepático em menos de 12 semanas. Então começa a perceber como o cenário metabólico ele está sendo altamente impactado. Nenhum outro composto dessa classe de incretinos, Ozempic, Mounjaro, Zebound, qualquer um, nenhum deles chega nem perto disso. Nenhum. Pode pesquisar nesse momento, tá? Termina de ver esse vídeo e vai pesquisar os resultados. Só que todos esses resultados, eles dependem de uma coisa. Mitocôndrias funcionando, tranquilo? Começa a imaginar todo o cenário que a gente está desenhando aqui. E obviamente não para por aí. A retatrutida, ela manda sinais altamente poderosos para todas as células do seu corpo. Ela ordena o seu fígado a liberar mais gordura e oxidar ácido graxo. Ela ordena para melhorar a captação de glicose. Ela ordena as suas células para aumentar a sensibilidade à insulina. Perceba o cenário metabólico ele mudando por completo. Só que todas essas ordens que eu acabei de falar que a retatrutida dá, elas precisam de uma maquinária funcionando, operando no sentido ótimo da palavra, para que essas ordens sejam executadas. Então você precisa ter mitocôndrias funcionais. Se você me acompanha aqui, você já sabe que cada célula do seu corpo tem as suas mitocôndrias, tranquilo? E as mitocôndrias, elas têm a cadeia de transporte de elétron. Pensa nessa cadeia de transporte de elétron como se fosse uma linha de produção lá dentro da sua usina, tá? As usinas são as mitocôndrias, beleza? Vamos fazer várias analogias, vai ficar simples de você entender. Então você tem uma série de complexos proteicos, tá? Que estão ali anexados na membrana interna da sua mitocôndria. E cada um desses complexos é como se fosse uma linha de estação lá na sua produção, tranquilo? Quando você come, automaticamente os alimentos eles são digeridos e eles liberam elétrons, tranquilo? Então você tem os elétrons que vieram dos alimentos que você consumiu ali ao longo da sua dieta. E esses elétrons, eles passam de estação em estação e eles começam a liberar energia a cada uma dessas passagens, a cada uma dessas transferências. E essa energia, ela não vai embora, tranquilo? Ela é usada justamente para bombear prótons para fora da membrana da sua mitocôndria, criando o que a gente conhece como um gradiente eletroquímico, tá? Não precisa ficar gravando essas coisas, mas pensa nesse gradiente como se fosse uma represa, tranquilo? Então você tem a água acumulada de um lado e você tem uma pressão crescendo do outro lado, beleza? Quando essa pressão ela é liberada de maneira controlada, ela adiciona uma espécie de turbina. Então vamos pensar nessa turbina como se fosse ATP síntese, tranquilo? E o que ela produz, Breno? Basicamente, ATP, adenosina trifosfato. Você também já sabe, caso você me acompanhe. O ATP é a única moeda energética que o seu corpo aceita para fazer qualquer coisa. Piscar os seus olhos, contrair o seu músculo, pensar, reparar tecido a nível de reconstrução. Tudo isso demanda ATP, tudo isso custa ATP. Pensa no ATP como se fosse uma moeda, dinheiro, beleza? Porém, quando esse sistema ele falha, ele quebra por conta de estresse oxidativo, por conta de inflamação crônica, deficiência de macro e micronutrientes, por conta de uma dieta merda, desalinhada que você faz, você tem um cenário onde os elétrons eles começam a vazar antes que eles cheguem nas estações devidas, tranquilo? Então você começa a perder eficiência. E não para por aí. Essa perda de eficiência, ela vem junto também produção de radicais livres, né? Tudo aquilo que eu falo em todos os vídeos, né? Você começa a ter uma disfunção mitocondrial, você começa a produzir ROS, citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa, proteína C reativa, e todas as suas células, por conta desse desbalanço, por conta dessa falha mitocondrial, elas começam a passar fome, escassez de energia, tá? Então, esse mesmo combustível que você está abastecendo o seu corpo via alimentação, ele não está funcionando porque você tem uma falha mitocondrial acontecendo. Então, perceba que por mais que você siga uma dieta certinha, você treine, você faz tudo, o seu físico ele não responde como você gostaria que ele respondesse, como você esperasse que ele respondesse. E perceba como é silencioso, você não sabe que tudo isso está acontecendo no seu corpo justamente porque você não analisa os números, você não colhe o seu sangue, você não sabe o que está acontecendo no seu corpo internamente. Geralmente a única coisa que você faz é pegar um protocolo isolado e aplicá-lo para a sua individualidade, para o seu cenário, e obviamente isso não vai dar certo. Então, não fica culpando a sua genética, não culpe os seus pais porque você acha que você tem um metabolismo. Você está vivendo uma escassez de ATP, falha mitocondrial primária. Um estudo de 2023 mostrou claramente que indivíduos que têm essa disfunção mitocondrial em casos mais graves, eles apresentaram apenas
60% da resposta esperada aos análogos de GLP-1, comparado com pessoas saudáveis com função mitocondrial preservada. 60%, então perceba, possivelmente você já escutou alguém falando, eu usei o Ozempic e não deu certo. Talvez essa pessoa ela estivesse dentro desses 60% que tem uma falha mitocondrial. Então, se você está utilizando o Ozempic e não está obtendo o resultado que você espera, ou até mesmo o Mounjaro, tá? Talvez você esteja vivendo uma escassez de ATP e você está deixando 40% do seu resultado na mesa. Você está gastando dinheiro à toa. Pura e simplesmente porque a sua maquinária energética, as suas mitocôndrias, elas estão disfuncionais. E é justamente nesse ponto que entra o nosso segundo soldado, o nosso segundo carinha da lista, né? SLU-PP332. Eu sei que você já está surtando, mas calma que a gente já vai chegar lá. Antes de qualquer coisa, antes da gente esmiuçar o que esse composto ele faz, eu preciso corrigir um erro brutal que me incomoda pra cacete. O SLU-PP332, ele não é um peptídeo. Repita comigo mais uma vez para fixar. O SLU-PP332, ele não é um peptídeo. Peptídeo, galera, basicamente são cadeias de aminoácidos. O SLU-PP332, ele é uma molécula sintética pequena, tá? Basicamente um agonista farmacológico, ele não é um peptídeo. Beleza? Então, se você abrir o vídeo, começou a escutar sobre o SLU-PP332 e quem tá te falando falou que é um peptídeo, já fecha o vídeo, tá? Possivelmente esse cara é ignorante, ou ele tá tentando te vender um composto embalado nessa palavra que tá em hype, né? Peptídeos. Falou que é peptídeo, você já quer usar. Porque o SLU-PP332, ele não é um peptídeo. Se você escutou isso, já fecha o vídeo e sai e volta pro meu canal, beleza? Aqui você tem informação de verdade. Vamos chamar de SLUP, para ficar mais fácil. O SLUP ele foi desenvolvido lá na Universidade de St. Louis por cientistas, pesquisadores que buscavam ativar um grupo específico de receptores chamados receptores mitocondriais, ERRS, tá? Que são receptores relacionados ao estrogênio. E antes que você comece a surtar, Breno, estrogênio, essa porra vai foder o meu físico? Não, não tem nada a ver com estrogênio. Só para esclarecer, esses receptores, eles têm esse nome, né, de estrogênio, justamente porque, pensando a nível estrutural, eles se parecem com os receptores de estrogênio, porém, eles não se ligam ao estrogênio, eles não alteram os seus níveis de estrogênio em nenhum outro hormônio, então não tem nada a ver com isso, beleza? É só uma coincidência a nível de estrutura molecular. Na época da descoberta desse composto, ninguém sabia o que ativava especificamente, né, esses receptores ligados ao estrogênio de uma maneira natural, tranquilo? O que eles tinham até então é que esse gatilho, né, esse receptor, ele era ativado por conta do exercício físico, né? Principalmente exercício que demanda vias aeróbicas, tranquilo? E foi justamente aí que os pesquisadores eles tiveram uma ideia, né? E aí eles pensaram, se o exercício físico ele ativa esses receptores, o que vai acontecer quando a gente começar a ativar esses receptores com fármaco, com medicamento, com composto? E esses receptores, eles existem em 3 versões, alfa, beta e gama. O SLUP, ele ativa todas essas 3, por isso que eles chamam de pan-agonista. Mas a que realmente manda nessa porra toda é justamente o receptor mitocondrial. E o receptor mitocondrial é justamente o receptor que o PGC-1-alfa ele amplifica. Então, nesse momento, lembra que eu falei para você gravar esse nome PGC-1-alfa? Se você está me acompanhando, você já percebeu que a gente está falando de 2 compostos, reta e SLUP, 2 compostos que estão mirando no mesmo alvo. Perceba como esses 2 carinhas eles se convergem e por algum motivo eles deveriam estar juntos em algum protocolo. E é justamente esse receptor mitocondrial que controla todos os genes que são responsáveis por construir novas usinas de energia, mais mitocôndrias. Esses receptores também controlam toda a taxa de oxidação de gordura como combustível preferencial que o seu corpo vai utilizar. Eles também definem, tá, toda a eficiência a nível que as suas células começam a produzir mais ATP. E ele também configura a transição de fibras musculares, trazendo essas fibras para um perfil mais oxidativo, pensando em endurance, tá? Corrida, essas atividades mais de via aeróbica, tranquilo? Então, é justamente por isso, né, que você observa, né, aquelas pessoas que são praticantes de atividade de endurance, maratonistas, atletas de triatlon, são pessoas que têm uma certa facilidade, pessoas que praticam esses esportes de maneira consistente, né? Porque você corre no final de semana que você é um atleta de endurance, não, beleza? Então, vocês percebem que na prática, né, essas pessoas que praticam endurance são pessoas metabolicamente mais eficientes, né? Elas queimam mais gordura justamente porque elas têm uma melhor produção de energia e uma função mitocondrial mais otimizada. Voltando para o SLUP, ele ativa todos esses receptores sem precisar de um estímulo físico nenhum. Você não precisa ser um maratonista, tranquilo? Porque ele vai lá no interruptor e aciona tudo isso sem você precisar correr, sem você precisar fazer triatlon, sem você precisar praticar nenhuma atividade de endurance, tranquilo? Os estudos feitos em camundongos é o que a gente tem até hoje. Lá em 2023, eles mediram toda a performance física daqueles ratinhos que estavam ali sendo estudados. E o que eles observaram? 70% a mais no tempo de atividade, quando aqueles ratinhos corriam, e 45% a mais em relação à distância, né, que esses ratinhos percorriam
quando comparado ao grupo controle, né? Um grupo utilizou, o grupo controle não utilizou. E não para por aí, tá? O grupo que utilizou, eles observaram que eram os ratinhos que tinham mais fibras musculares oxidativas, tá? E uma maior densidade de DNA mitocondrial. Outro estudo de 2024, um pouco mais recente, eles mediram a gordura em camundongos obesos, ratinho gordo pra cacete. Durante 28 dias foi um estudo curto, tranquilo, porém, o que eles observaram? Redução de 12% do peso corporal com a utilização do SLU PP332. E eles não alteraram em nada a dieta desses camundongos, eles continuaram, olha que loucura, os pesquisadores, eles induziram esses camundongos em uma dieta rica em gordura, não alteraram em nada, só compararam o grupo que utilizou e o grupo que não utilizou. E ainda assim, nesse cenário horroroso, eles observaram 12% de perda de peso corporal total no grupo que utilizou o SLU PP332. Então, percebe que o metabolismo ele acelerou de uma maneira absurda. Então, o que a gente tem na prática, tá? 4 sistemas sendo altamente impactados com o uso do SLU PP332. A musculatura desses camundongos foi metabolicamente alterada, né? Pensando ali naquela transição de fibras para um perfil mais oxidativo. O sistema, né, pensando a nível de gordura, reduziu drasticamente, teve também melhoria na função renal e também na função cardíaca. Então, o mecanismo central é justamente a otimização, né, a melhora mitocondrial. Todos esses tecidos, todos esses sistemas que demandam energia, eles foram otimizados justamente porque o SLU PP332 criou todo um cenário de melhoria na produção de energia. Calma, que agora vem a parte mais importante, a parte que você está mais esperando em relação ao vídeo, tá? Mas antes, vamos fazer um mapa mental simples aqui comigo, tranquilo? Retatutida, ela ativa o glucagon, por sua vez, ativa a via AMPK. A AMPK ativa o PGC1-alfa, o PGC1-alfa amplifica o receptor mitocondrial, e aí vem o SLU PP332 e ativa esse receptor mitocondrial de uma maneira direta, como se fosse um sniper. Dois compostos, dois caminhos diferentes, porém eles se convergem, né, para o mesmo destino. Eles estão mirando no mesmo lugar. A retatutida, ela chega pelo eixo do glucagon, né, o terceiro agonismo, a AMPK, PGC1-alfa, ela pressiona todo esse sistema por cima. Pensa num avião bombardeando tudo por cima. E aí vem o SLU PP332 e ele vai direto, depois que está tudo neutralizado, e ele ativa o receptor mitocondrial, que já está sendo potencializado por conta do uso da reta. Então, o SLU PP332, ele amplifica todo esse sinal. Quando você combina esses dois carinhas, o resultado é absurdo a nível de produção de energia. Então, são dois compostos que têm uma sinergia altamente eficiente para transformar todo o seu metabolismo, para mudar o seu shape, né? A retatutida, ela corrige as 3 falhas biológicas, coisas que eu falo em todos os vídeos: inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina. Ela melhora a sensibilidade, fazendo com que o seu corpo ele comece a trabalhar de maneira ótima com os nutrientes que você ingere. Você melhora toda a disfunção mitocondrial justamente pela ativação da via AMPK e logo depois PGC1-alfa. E depois que todo esse terreno ele está construído, vamos dizer assim, liberado, vem o SLU PP332 e ele entra nesse terreno para justamente amplificar, subir ali aquele sinal a nível de produção de energia, de melhoria mitocondrial. Então, o tecido adiposo que a retatutida ela já mobilizou, agora ele tem um sinal claro para que ele possa oxidar mais gordura de maneira eficiente. Todos os seus músculos eles estão muito mais sensíveis ao hormônio da insulina. Então perceba como todo o seu metabolismo ele está sendo altamente impactado. Todo aquele programa genético, né, de aumento de fibras oxidativas por conta do SLU PP332 está acontecendo simultaneamente. Todas as suas mitocôndrias, que o terceiro agonismo do glucagon está estimulando, agora elas basicamente têm um receptor mitocondrial sendo amplificado justamente por conta desse segundo carinha que está ali chegando, otimizando tudo isso. Então sim, Reta e SLU PP332, eles devem estar juntos em algum momento do seu protocolo, tá? Mas antes de você sair comprando retatutida e SLU PP332, calma. O SLU PP332, ele não se dissolve em água, tá? Se você comprou, se você utilizou oral, você foi enganado. Quando você toma, né, essa cápsula via oral, esse composto ele precisa atravessar uma camada aquosa que reveste todo o seu intestino para que ele seja absorvido, né? É o que a gente chama de mecanismo de primeira passagem. E esse mecanismo, o que ele vai fazer? Ele vai destruir rapidamente, muito eficiente, todo o SLU PP332. Nada vai chegar nas suas células, tranquilo? Então, oral, ele não funciona. E antes que você comece a brigar comigo, perguntando de dose, perguntando de como combinar esses dois carinhos, óbvio que eu não posso te passar o protocolo aqui no YouTube. Não adianta brigar comigo. Briga com o YouTube, briga com as regras da vida, do mundo. É assim que funciona. Fatalmente, né, eu não aconselho você fazer isso sem antes saber como está o seu corpo por dentro, né? Colher seus exames, avaliar marcador por marcador, ver como esses marcadores eles interagem um com o outro, tá? Você não pode avaliar um marcador de maneira isolada. Você tem que pegar os seus exames e avaliar tudo aquilo, né, de uma maneira conjunta. É justamente por isso que lá na consultoria, né,
o médico que trabalha na equipe, ele envia um pedido completo, onde eu vou analisar todas as 3 falhas biológicas que são responsáveis por diversas doenças e possivelmente pela sua falta de estética, vamos dizer assim. Então, é muito simples. Você vai acessar o site que está aqui abaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Vai adquirir ou o plano de 12 semanas ou o plano de 24 semanas, se você tem o pensamento mais a longo prazo. E aí, o que a gente vai fazer? Simples. Colher os seus exames, o médico vai te enviar o pedido. Eu vou analisar todas essas 3 falhas, aonde o seu corpo ele está inoperante, e a gente vai traçar um protocolo pensado justamente para o que você precisa. Às vezes você não precisa de fazer esse protocolo de reta, mais sloop, às vezes só um ou só outro, ou outro peptídeo vai resolver o seu caso, tranquilo? Então, é isso. E, obviamente, lá no grupo de membros, eu vou compartilhar algo mais expansivo em relação a todo esse vídeo, tá? Eu vou condensar todo esse conhecimento que eu falei pra cacete aqui nesse vídeo em um PDF. E lá nesse PDF vai ter algumas instruções para que você não cometa besteira, tentando combinar esses 2 carinhas, reta e sloop, beleza? Eu sou Breno Azevedo, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário, compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso, antes que esse amigo ele vá para o além, fazendo besteira, copiando o protocolo de Bodybuilder Pro aqui na internet, tranquilo? Seja membro do canal, vai lá na bio e clica em Seja Membro. Lá você vai ter acesso, na nossa comunidade, a Elite Metabólica, onde eu disponibilizo todos esses PDFs que eu faço para cada um desses vídeos informativos. Alguns com protocolo, outros com conteúdo mais denso a nível de informação, tranquilo? Então é isso. Eu sou Breno Azevedo e fui.